Amém, meus irmãos. Poxa, a gente não pode entrar espírito aqui não, né? A paz do Senhor. Chegou na melhor parte. Misericórdia. Não é? Eu vim pela líder. Pela professora. Né? Antes de nós começarmos, vamos fazer um resumão para sabermos o porquê nós chegamos aqui no livro de Juízes e Ruth. Cláudia, tu poderia fazer um resumo? Eu não. Lá de Gênesis até agora, vai. Faço não. É muito. Muita coisa, não peguei não. Aprendemos como um pouco de tudo, né? Sobre Gênesis. Moisés passando pelo deserto, né? O que eles enfrentaram, o povo do deserto enfrentaram, né? Perseveraram. Alguns perseveraram, outros desistiram. A gente levando para nossa vida hoje, a gente passa por isso, né? Graças a Deus que nós não desistimos. Aleluia. E nem vamos. né? De tudo assim que eu posso dizer, existe a perseverança, né? A palavra do Senhor sobre a perseverança, de a gente realmente olhar sempre para o alvo, né? Que é Cristo, do Senhor, e não desistir. E é sobre isso, desculpa. Amém. O resumo dela que pararam lá no meio pelo olho. Não. Não, é o meu resumo, ele falou o meu. Então. Tá dado. Tá dado o resumo dela. Vou só expandir um pouquinho. Uhum. O que Deus prometeu a Abraão? Seria pai de multidões. Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó gerou... Teve 12 filhos e os 12 filhos formaram as 12 tribos de Israel. O povo hebreu foi preso, ficou 400 anos como escravo, depois foi liberto. Moisés conduziu o povo. São 40 anos? Passou 40 anos vagando porque precisava que aquela geração que viveu no Egito morresse para que nascesse uma nova geração. Lá no final, Moisés faz uma releitura da tábua da lei, para que aquela nova geração entendesse os princípios que ela deveria seguir ao entrar na Terra Prometida. Aí vem Josué. Guerra, tiro, pedra e bomba. Guerra, e lá no final do livro de Josué, quando ele está ali a Terra Prometida, vamos conquistar. O que Josué vai fazer? Vai fazer novamente uma leitura de como o povo vai viver na Terra Prometida. E aí nós chegamos no livro de Juízes. Forte. O que o livro de Juízes vai mostrar? Podem fechar as revistas ainda. Cadê juízo? A minha tá lá no canto. O livro de Juízes ele vai mostrar a degradação do povo de Israel. Por quê? Quando nós pegamos o exemplo de Moisés e Josué, o que eles fizeram? Eles eram líderes, havia um referencial para o povo e eles sempre estavam dizendo para o povo como o povo tinha que seguir. E o que Josué fez? Josué dividiu a terra prometida. Está lá em Deuteronômio. Deuteronômio? Não. Josué. Está lá em Josué. Essa tribo vai ficar com essa parte, essa tribo vai ficar com essa parte, essa tribo vai ficar com essa parte. E qual era um dos principais mandamentos? Legal, bonito. Toda a população deveria ser o quê? Dizimada. Para que não houvesse a contaminação do povo de Israel com os hábitos e costumes daquela população. Aqui a gente não pode confundir os juízes, quando a gente pensa, os juízes. Eita Deus de glória. Agora o manto vai ser forte na vida dela. Coloca seus blazers, seus paletão. Eita Deus de misericórdia. Tu dormir hoje dá um beliscão, né? Porque você tem que dar um beliscão no irmão, né? Dormir. Ainda dormir, né? Não sei, eu nunca falei isso, né? É apóstolo. Tem entendeu? A resposta como resolveu. Então, os juízes aqui, muita gente pensa em juízes como sendo isso, como sendo um juiz. Mas aqui
nesse contexto, eles eram mais como líderes de guerra. Imagina como se fosse, quem lembra, eles não vão lembrar, mas a gente que é mais velho vai lembrar do Conan, o Bárbaro, né? Não lembro não sei quem é. Sei não. Ixi, não somos velhos não. Olha a cara do Nelsinho, tu sabe quem é Conan, Nelsinho? Eles não eram juízes como no contexto que nós temos hoje, tipo, daqueles que trabalham na dentro corte, dos tribunal, isso. na corte, né, que veste aquela roupinha preta e tal. Não é esse. O autógrafo. Os juízes, eles eram líderes militares e líderes políticos. Uhum. O livro de Juízes ele é dividido em 3 partes: o começo, o corpo e a conclusão. Ele vai mostrar os relatos dos 13 juízes que governaram Israel desde a morte de Josué até Eli. E muita gente pensa que os juízes de Israel acabaram no livro de Juízes, mas após ainda existiram mais 2 juízes, que foram o sacerdote Eli e Samuel. Samuel é considerado o último juiz da Bíblia. Está lá em 1 Samuel. Está aqui, 1 Samuel 17:15. Enfim. A primeira parte do livro de Juízes ela vai falar a respeito de Josué, Caleb e as 12 tribos, onde ele vai descrever o fracasso dos israelitas em expulsar completamente os povos que estavam vivendo aonde Josué designou cada tribo para viver. Vou voltar a repetir. Josué falou, estava lá escrito, Deus ordenou, vocês precisam exterminar aquela população. Vocês vão entrar na terra prometida, vocês vão tomar posse da terra prometida e eu preciso que vocês dizimem aquela população. Muitas pessoas consideram o livro de Juízes o livro mais sangrento da Bíblia, porque é um livro de muita batalha, um livro de muita briga. Justamente por causa disso, pela ordenança de Deus em fazer com que as tribos, ao entrar nos locais que foram designados para eles, tivessem a obrigação de dizimar a população. E eles não fizeram isso. A parte do meio do livro de Juízes ela vai mostrar o ministério dos juízes. E vai falar sobre o ciclo 4D, que isso aí está no livro, depois a gente vai ler. Que vai narrar a atuação dos juízes em meio a repetidos ciclos de pecado, opressão, clamor a Deus e a libertação. Esse ciclo 4D consiste em 4 elementos que se repetem da seguinte forma: a depravação, o povo pecava, desobedecendo a Deus, tomando para si os usos e costumes daquele povo local, fazendo tudo que Deus não se agradava. Aí vinha o segundo D, que é a disciplina. A correção era aplicada ao Senhor por causa do pecado do povo. O povo hebreu era o povo escolhido. Então Deus não ia permitir que aquele povo continuasse no pecado. Então Deus ia lá e corrigia. Depois veio o desespero. O povo reagia com choro e clamou ao Senhor para ser liberto do sofrimento. Deus estava permitindo que a opressão viesse, que a opressão chegasse, e eu, ai meu Deus, eu lembrei, existe Deus, agora eu vou orar. Deus, me perdoa, meu Deus, se eu passar por essa prova, eu prometo que eu vou para a igreja. Se eu passar por essa prova, eu prometo que eu vou deixar de levar essa vida preguiça. Deus, se tu me abençoar com o carro, eu prometo que eu vou levar os irmãos em casa depois que acabar o culto. Amém? Amém. Aí Deus abençoa e o que o irmão faz? Some. Que aí vem o outro D, que é o desafogo. Deus vai levantar o quê? Aqui nesse contexto, Deus vai levantar um juiz para libertar o seu povo. Aí volta o ciclo. Deus levanta o juiz, ocorre um tempo de paz, só que esse juiz não é imortal. O livro de Juízes, ele ocorre no período de 300 anos. Quer falar alguma coisa? Sim, como o Clássico está falando. O livro de Juízes ele ocorre no período de 300 anos e dentro do próprio livro de Juízes, tá? Entendam que os juízes que estão ali, as histórias que estão apresentadas, elas não estão na ordem cronológica, tá?
E entendam também que os 12 juízes que estão elencados ali, eles foram sendo levantados porque, como o Clécio está explicando, o povo de Israel entrou num ciclo vicioso, né? Ele do 4D, né? Desafogo, tal, tudo acontecia e num ciclo vicioso. Tinha o período da bonança, aí tá tudo calmo, tudo tranquilo, aí eles pecavam de novo, aí buscava, recebia, e os juízes ali, cada um sendo levantado para poder libertar Israel daquilo que estava oprimindo naquele momento. Então, por quê? Porque Israel entrou num ciclo vicioso. Ele saía e entrava do pecado, saía e entrava do pecado, saía e entrava do pecado. Ele não, já tinham se acostumado. Ele não chegava à redenção e a ser redimido por completo. Porque ele voltava para o erro, ele voltava para os erros. Ele continuava convivendo e vivendo com o erro. Porque posso compartilhar também? Porque na verdade, assim, isso aí já é uma coisa antiga que, se a gente, de fato, em verdade, a gente estudasse a palavra, acho que muitas coisas seriam evitadas, né? Porque o que está se falando agora tem quantos 1000 anos atrás? Sim. E é a mesma coisa que acontece hoje, né? A pessoa, ela erra, pede perdão e comete novamente o mesmo erro, né? Ou seja, a pessoa, ela acaba se acostumando, essa aqui é a realidade, ela se acostuma com isso, né? E tipo, eu falo que isso é como ela mesma passa a mão na cabeça e fala, né? Deus conhece, Deus sabe, né, das minhas necessidades, Deus, e não adianta a gente falar nada porque não vai... Sim. Ela está cega naquele momento. Ela se acostumando com ela se acostuma com o pecado. Então, Israel, nesse ponto, ele entra em um ciclo que não é um ciclo ascendente, é um ciclo descendente. É que ele vai se afundando cada vez mais. O primeiro juiz, Otiniel ou Otoniel, depende da versão que você vai ver na Bíblia, ele era um juiz contemporâneo de Josué. Ele viu Josué, então ele sabia, ele viu as coisas que Josué fez, ele viu como Josué atuou. Então ele tinha uma noção exata das coisas que aconteceram. Já o último juiz não, Sansão, ele é contemporâneo de Samuel. Só que ele já não viu, Sansão não viu Josué, não viu as batalhas, não viu o que aconteceu. Então a gente vai ver lá na frente que esse fato dele não ter visto causou um problema extremo, não só no período de Sansão, mas em todos os períodos do juízo. Porque imagina, está aqui Josué e Otoniel. É uma espiral, lembra? Se arrepende, passa pela provação, clama, Deus levanta o juiz. Dá disciplina. O juiz morreu. Tá indo. É uma espiral descendente. Israel está se afundando cada vez mais. Por que ele está se afundando cada vez mais? Porque o fato deles não terem dizimado os povos que estavam lá tem um peso absurdo nessa espiral descendente que a gente vai já estudar mais. O livro de Juízes vai mostrar que o ritmo da conquista da Terra Prometida foi muito abaixo do que se esperava. Desacelerou após o período de Josué, pois foi um período de forte controvérsias sobre quem deveria ser, vai ser tratado isso lá na frente também, quem deveria ser o rei, de que tribo ele deveria vir. E isso começou a gerar divisão entre o povo. O primeiro juiz apresentado foi Otoniel. Ele aparece na geração imediatamente após Josué. E o último foi Sansão, que foi contemporâneo de Samuel. Durante esse período dos juízes, Israel vivia sob forte opressão. Devia ter pego aquele quadro. Achei. Israel vivia sob forte opressão interna dos cananeus, que era o povo que vivia lá na terra de Canaã, e opressão externa, que eram os amorreus, os moabitas, os midianitas e os amonitas. Juízes registram um período de ignorância e pecado grosseiros a respeito de
Israel. Eu queria que alguém abrisse Juízes capítulo 2, versículos 7 e 10. E uma outra pessoa abre Deuteronômio capítulo 6, versículos 5 e 7. Juízes o quê? Juízes capítulo 2, versículos 7 ao 10. Ok. Tá. E alguém abre em Deuteronômio 6, versículos 5 e 7. Dois, 7, Juízes 2, 7 e 10. Quem pode ler? 7, 10, né? O povo de Israel serviu a Deus, o Senhor, enquanto Josué viveu. Depois que ele morreu, eles ainda continuaram a servir ao Senhor, enquanto viveram os líderes que tinham visto tudo o que o Senhor havia feito por Israel. 8. Josué, filho de Num, servo do Senhor, morreu com a idade de 110 anos. Ele foi sepultado no seu próprio pedaço de terra, em esse nome que eu não sei falar, Sério. na região montanhosa de Efraim, ao norte do Monte de Gás. Todas as pessoas daquela geração também morreram, e os filhos esqueceram o Senhor e as coisas que ele havia feito. Nossa, poxa. Agora leia aí. Só a última parte. Então o povo de Israel pecou contra Deus, o Senhor, adorando aos deuses dos cananeus. Lá volta ao início. O que esqueceram? Ah, é muito forte isso. Quer a parte B só? Só a parte B. Tá. E os filhos esqueceram o Senhor e as coisas que ele havia feito pelo povo de Israel. Os filhos. Os filhos. Guardem isso. Os A filhos geração. esqueceram as coisas que Que foram O Senhor fez pelo povo de pelo Israel. que o Senhor fez pelo povo de Israel. Agora vamos lá. Deuteronômio capítulo 6, versículos 5 e 7. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. 7. E as ensinará a teus filhos. Pronto. Ensinará a quem? Teus filhos. Teus filhos. Segue. E delas falarás sentado em tua casa e andando pelo caminho, ao aceitar-te e a te levantar-te. Também atrás por sinal da tua mão, e te serão por frontais entre os teus olhos. 9. E as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Já. Juízes, ele vai falar o quê? Os filhos esqueceram. Mas lá em Deuteronômio, qual foi a ordem? Que Fala fosse para os ensinado. teus filhos o tempo todo. Acordou? Fala. Vai almoçar? Fala. Saiu? Fala. Mas os mesmos, até eles mesmos, Sim. deixaram de fazer. Depois que a Depois liderança... que Josué faleceu, depois que Josué se foi. Porque faltava um líder em Israel. Por isso o povo vai sentir a necessidade de um rei. E Juízes e Ruth vai começar a fazer um plano de fundo para que se inicie a monarquia, para que se inicie o rei. E aí vai ser uma outra situação que ele vai... Levando para a área doméstica. Sempre tem que ter alguém dando voz de comando, porque tem pessoas que elas precisam ser alimentadas todos os dias. Sim. Em contrapartida também tem os proativos, né? Mas a gente sempre precisa ter uma liderança, justamente para que as coisas elas sejam ensinadas, para que ande... Tem equilíbrio. Por exemplo, se a gente for olhar a história de Josué lá atrás, ele foi o único que foi para a montanha para ficar... Moisés está descendo. Ele foi proativo. Ele não era líder, mas ele se colocava na posição de uma pessoa que Moisés podia saber que ele podia contar com ele. com ele, isso mesmo. E muitas das vezes é isso que Deus quer de nós. Eu quero ser líder. Não precisa. Mostre-se disposto a fazer. Mostre-se proativo a fazer. Ser um bom servo. Ser um bom servo, exatamente.
É por isso que eu vejo muita gente, eu quero ser pastor, eu quero ser bispo, eu quero ser apóstolo. Tu não precisa de nada disso para te fazer a obra. Então, voltando. O livro de lá, ele está falando, Josué morreu, deixaram de instruir o povo e o povo começou a esquecer as coisas que Deus fez. Diferente do que está lá dizendo em Deuteronômio, que era para você falar o tempo todo, para você pregar o tempo todo, para você mostrar com exemplos, para você... Porque é muito fácil também você só dizer, olha, é assim. E diferente do, olha, vamos fazer. É isso aí. Porque o bom líder também não é aquele que só diz, vai. O bom líder é aquele que diz, vamos. E Josué era assim, Moisés era assim. Eles não diziam, eu vou. Eles diziam, vamos guerrear. Vamos lutar. Vamos prevalecer. Ele fazia. Ele não simplesmente mandava. Ele deu o exemplo, né? Moisés, ele recebeu as tábuas, depois ele quebrou, enfim, todo esse período, passou os 40 anos, e quando estava terminando os 40 anos no deserto, o povo ia entrar na terra prometida, que ele não ia entrar porque, né, ele foi impedido, enfim. Pedido pelo homem mesmo, né? Mas ele, antes dele se despedir do povo, ele leu toda a lei para o povo. Ele instruiu todo o povo. Como a gente já discutiu aqui, por que ele fez isso? Porque aquele povo que estava lá já não era mais aquele que saiu do deserto. O que saiu do deserto já tinha sido dizimado. Eles já tinham ido, né? E eles precisavam ser instruídos em toda a lei. Era justamente o que está em Deuteronômio. Relembra, fala, né? Insiste, persiste. Não deixa escapar nada. Fala, ministra. Fala para que o povo entenda de onde veio, o que foi feito e por que eles estão aqui. Esse fato de o povo que estava lá na Terra Prometida não ter sido totalmente dizimado, a gente vai ver aqui agora como isso foi nocivo. Alguém, por gentileza, abra em Juízes, capítulo 1, versículo 30. 30. Nem Zebulon expulsou os cananeus que viviam em Quitrom e em Naalol. Mas estes permaneceram entre eles e foram submetidos a trabalhos forçados. Pronto, vamos lá. O início do versículo fala o quê? Nem Zebulon expulsou. Pronto, nem Zebulon expulsou. Ou seja, o que Deus tinha dito para fazer? Expulsa, extermina. Ele não expulsou. Lá no final, o que ele diz? E foram submetidos a trabalhos forçados. Ponto. O que são trabalhos forçados? Escravidão. Olha que interessante. O povo hebreu, que tinha sido escravo no Egito, estava, não sei se existe essa palavra, estava egiptizando o povo. Que eles deveriam, com práticas que eles deveriam ter expulsado, que eles deveriam ter que era dizimado. escravidão. Até essa... Estão fazendo, o povo hebreu agora é o povo egípcio, está escravizando o povo lá. Ponto. Juízes 11, capítulo, versículo 31 e 34. 31 ao 34. Lembra que já tem um costume, o povo hebreu está escravizando. Já não é. Deus já não se agrada disso. Vamos lá. 11, 31 a 34. Eu queimarei em sacrifícios aquele que sair primeiro da minha casa para me encontrar quando eu voltar da guerra. Eu oferecerei em sacrifício a ti. Então, esse nome aqui atravessou o rio para lutar contra os Amomitas e o Senhor lhe deu a vitória. Ele derrotou os Amomitas desde o nome aqui até para Menite, 20 cidades ao todo. Continuou até meu Pai Celestial, línguas estranhas. Houve uma grande matança e os israelitas derrotaram os Amonitas. O que ele fala lá no início? 34. Até o 34. Quando Jefté chegou à sua casa em Mispa, sua filha saiu
ao seu encontro, Pronto. dançando. Volta lá no início. O que ele fala no início? Eu queimarei em sacrifício aqueles que sair primeiro da minha casa. Ponto. Eu queimarei em sacrifício aquele que primeiro sair da minha casa. Eita, Lá Deus. no final, quem foi que saiu primeiro? A filha A dele. filha. A filha dele. Dançando, Dançando, fazendo festa. Ele queimou ela? tocando pandeiro. Queimou ela? Agora vamos lá. O Deus se agrada de sacrifício assim? Quem é que fazia sacrifício assim? Os cananeus. Cananeus. Olha que interessante. O povo hebreu que era escravo já estava escravizando alguns povos. E agora, por conta de eles estarem distantes do Deus vivo, eles estão sacrificando pessoas. Isso mostra o quê? Isso mostra o quê? Que eles simplesmente perderam a noção, eles perderam o direcionamento, porque Deus não se agrada desse tipo de coisa. Quando ele é Jefté, né? Jefté. Quando Jefté fala, eu vou sacrificar o primeiro que sair da minha casa, isso é propósito para fazer com Deus? Não, porque lá está a família dele. Aí quem é que sai primeiro? A filha. E aí ele, como fez um voto, o que ele vai e faz? Sacrifica a filha dele. Esse é o segundo ponto. O primeiro ponto é, o povo hebreu estava escravizando. O segundo ponto, o povo hebreu estava fazendo sacrifícios que não agradavam a Deus. Agora vamos para o capítulo 19. É uma história um tanto quanto pesada. Por quê? Eu vou resumir aqui. Um levita, o que é um levita? É uma pessoa que é dedicada ao serviço. É uma pessoa que, em tese, se a gente pode falar assim, é mais santo do que os outros. Porque ele está servindo no templo. Esse levita, ele tinha uma concubina. Já começou daí. Levita tinha uma concubina. O que é isso? É uma mulher Uma que não é segunda casada esposa. com ele. Uma segunda esposa. Pronto. É amigo. É. E certa vez ele estava... É o quê? Eu quero é que tu tenha, amiga. Tofo. Vai ajumentado. Certa vez ele estava... Esse levita estava com essa concubina voltando à noite de uma viagem. E eles iam dormir em uma praça. E o dono de um... Como é que é? Não é hotel não, meu Deus. Pousada. Hospedaria. O dono de uma hospedaria se oferece. Olha, você pode dormir aqui. Você pode deixar os seus cavalos aqui. O levita vai com a concubina dele dormir lá naquela hospedaria. No meio da noite chegam israelitas da tribo de Benjamim. Ei, a gente quer aquela mulher ali. A gente quer. A gente vai matar o levita também. Eles pedem primeiro o levita. O dono da hospedaria diz assim, não faça isso. Pega a concubina dele. Se quiser também, pega minha filha. Eu, hein? Os israelitas da tribo de Benjamim pegam a concubina e a filha do dono da hospedaria e passam a noite violentando elas. Para não dizer outra coisa. Quando... Deixa eu terminar. Quando amanhece o dia, o levita acorda e... Onde está a minha concubina? Onde está a minha amiga, né? Vem sua amiga para cá. Aí, ele ao abrir a porta da hospedaria, ele encontra a concubina dele morta. Uns dizem que ela está com a mão assim, outros dizem que ela está com a mão assim, outros dizem que ela Ele está fala com a no mão assim. limiar a palavra. Mas ela está morta. O levita, tomado de ira, leva ela e esquarteja ela em 12 pedaços. E manda um pedaço para cada tribo de Israel. E aí se inicia uma guerra civil entre as tribos de Israel. O povo que... Vocês estão percebendo, quando eu estava falando de espiral descendente, foi uma coisa aqui.
foi piorando, foi piorando, foi piorando, foi piorando, foi piorando, foi piorando. Piorou. É um fato muito grande isso. O povo hebreu começou a escravizar, depois ele começou a fazer sacrifício. E começou a idolatrar. E agora eles estavam totalmente doidos, perdidos. Ele começou sem querer, ele começou a idolatrar, porque aqui, ó, ele diz bem assim, ó, no 39, depois de 2 meses ela voltou para o pai e ele fez o que havia prometido a Deus. Assim ela morreu virgem, daí veio, olha só, daí veio o costume de as mulheres israelitas saírem durante 4 dias, todos os anos, para chorar pela filha de Jefé. Ou seja, esse nome aí que eu não sei falar. E o que acontece? Aqui ele já gerou uma idolatria. Sim. Porque desde quando a gente vai chorar por morto? Sim. Já morreu. Então, querendo ou não, ele já gerou uma tradição de idolatria, né? Uma coisa puxando a outra. O furdunço, o balaio de gato que Israel se tornou. Sim. Pelo simples fato de não haver balaio de gato. Balaio de gato. De Israel se tornou. Você tinha entendido? Mas se a gente for prestar atenção também, isso aqui foi resumido nos séculos de agora que nós vivemos, com a idolatria do dia 2 dos finados, que ainda tem muito cristão que ainda vai pro cemitério. Ai, vou arrumar túmulo, vou limpar túmulo, vou não sei o que, vai lá só dar uma passeada. Então são coisas mínimas, né, que... Isso é uma boa pergunta lá para você. Deixa quieto. Enfim. Estamos em aula, você está pisando na bola. Então o que a gente vê aqui? Que o povo hebreu está totalmente perdido. Por mais que Deus levantasse juízes para orientar o povo, para corrigir as coisas, a espiral de decadência moral só foi piorando, só foi se aprofundando. E isso vai começar a melhorar quando? Lá, quando Ruth e Boaz começarem a fazer se redimir, isso. Redimir o povo. Aqui vou ler algumas curiosidades. Achei interessante sobre o livro de Juízes. Lá no capítulo 6 vai falar sobre Gideão e o teste da lã. Gideão era inseguro sobre o seu chamado para libertar Israel. E ele pede 2 sinais a Deus. Ele coloca uma lã no chão e na primeira vez pede que apenas a lã fique molhada e a terra seca. Depois ele pede o oposto. Ele pede que a lã fique seca e a terra fique molhada. Aí você vai dizer, o que Gideão está fazendo aqui? Gideão estava receoso. Ele, será que é para ele? Sabe quando Deus está dizendo para você, Deus, se for para eu ir, aquela vassoura vai sair andando. Deus, se for para eu ir, fulano vai falar comigo. Deus está dizendo, é para tu ir. Oh Deus, se for para eu ir, o meu pé vai girar ao contrário, eu vou andar igual como piro. Fazer cocô e xixi. Aqui. Sansão e sua força sobre-humana. Está lá em Juízes 14. Sansão, o juiz mais conhecido, tem uma força sobrenatural. Ele derrota um leão com as suas mãos, destrói 1000 filisteus com uma queixada de jumento e arranca as portas de uma cidade. 1000 filisteus? Sansão era uma coisa. Isso aqui é uma coisa. Quem cortou o cabelo de Sansão? A mulher dele? Quem cortou o cabelo de Sansão? A mulher dele. Um filisteu? Vai, Marcelo, A responde. faca. Tesoura. Não, foi com algum objeto. Quero saber que pessoa cortou o cabelo de Sansão. Não, foi os soldados. Abram lá em Juízes 16, 19. Não foi ela não. Capítulo 16, versículo 19. Nem filisteu. Tava com outra de jumento. Alguém pode Então ler? ela fez ou dormir
sobre os seus joelhos e mandou chamar um homem para lhe rapar as 7 tranças da sua cabeça. Ponto. Todo mundo pensa que não foi dali. Não foi dali. Na verdade, as pessoas falam erroneamente, dizendo... É porque as pessoas ouvem. Exatamente. Fala que Dalila cortou, né? Na verdade, ela armou armou toda a cena, né? Para que fosse feito, mas ela não teve nenhuma coragem de fazer. Pra fazer a maldade, né? Isso. Ela chamou alguém e alguém foi lá e cortou as 7 tranças do cabelo de bicho. Aí o bicho ficou fraco. Depois ela queria pegar o dinheiro. Coitado do bicho. Uma outra curiosidade aqui, o assassinato de Egon, o rei obeso. Eude, um dos juízes, mata Egon, o rei dos Moabitas, de forma singular. Ele, sendo canhoto, esconde uma espada em sua coxa direita e perfura Egon, cujo excesso de banha cobre a faca que ele fura o juiz. Isso está lá em Juízes, no capítulo 3, nos versículos 20 ao 22. A banha salvou? Não, ele morreu. Só que a banha era tão grande que a banha cobriu a faca, o punhal. Era pura banha. É. Essa gordura ainda valeu Quer de falar nada. alguma coisa, não? Não? Então, já. Acabou? Já. Oh, Deus, muito rápido. Bem menos 50 minutos. Ai, tá doendo aqui. O irmão resumiu. Amém. Amém. Isso foi um resumo. Bem, antes de... É a Ruth. Vai ser, mano, vai. Foi mais ou menos uns 45 Em Juízes ainda, tá? O Clécio começou a falar sobre a decadência moral e ele citou justamente o episódio da morte, da dizimação, na verdade, quase dizimação da tribo de Benjamim. Tá? Então, na tribo de Benjamim, todo o restante de Israel se juntou contra a tribo de Benjamim. Ai, eu me daqui, podia. Então, toda a Israel foi contra o seu próprio sangue. O seu próprio sangue. E não só isso, foi dizimado, e por conta disso, depois que foi dizimado, se criou várias soluções para que o nome da casa de Benjamim não morresse, porque também havia herança para os filhos de Benjamim. Então não poderia acontecer a morte total, a dizimação total. Então várias coisas aconteceram depois desse fato, que geram também outros problemas morais e sociais dentro de Israel. Um deles é o seguinte: já que não tinha mulheres suficiente para os benjamitas, eles poderiam ir num determinado período do ano, né, vamos dizer assim, roubar mulheres. Por que eles poderiam? Porque o povo de Israel, né, as 11 tribos, as outras 11 tribos juraram que delas não sairia mulheres para os filhos de Benjamim. Ou seja, a descendência ia morrer. Mas ali eles deixaram uma brecha na lei que era justamente isso. Eles, numa certa época do ano, quando determinadas mulheres estivessem em uma determinada peregrinação, eles poderiam ir lá e aí elas estavam dançando lá, perdidas. Elas estavam fazendo uma peregrinação. E eles poderiam ir lá e roubar, né? Ou seja, tomar a força, roubar. Então, tudo que você vê em Juízes é realmente muito sangrento e é realmente muito desumano no sentido de que lá atrás, quando Deus falou, lá isso em Josué, quando Deus falou dizima, mata, tudo, era justamente para que não acontecesse o que aconteceu quando o povo estava cativo lá no Egito, que ele foi todo contaminado. Existiam pessoas que ainda eram fiel a Deus, existia, por isso que veio Moisés.
Tá? Por isso que Deus providenciou Moisés. E aí Deus não queria o quê? Que o povo se contaminasse novamente. Em vez do povo se impor, em vez do povo impor aquilo que Deus já tinha colocado para eles, que eram as leis, não, ele se deixou se degradar, ele deixou ser contaminado por todos os falsos deuses, por todas as falsas moralidades, né? Os hábitos ruins, a moral deturpada dos outros povos. E já em Josué ainda isso já aconteceu, que quando ele deixa uma das tribos, agora eu não lembro, é Moab, não, uma das tribos passar ilesa, que até guerreia em Ai, a batalha de Ai, até guerreia por aquele povo, ali já começa essa infiltração de outros povos dentro de Israel. Já começa ali o Israel escravizar, porque eles mesmos assim, que você me faça de servo, que eu possa servir a você. E aí, com o passar dos anos, todos aqueles outros povos que estavam ali, eles passam a ser escravos, servos, né? E os servos, eles passam a tomar mulheres dentro do povo estrangeiro, não mais dentre os próprios filhos de Israel, e vai contaminando. Quando o Clássico começou a falar, falou que em Ruth haverá a redenção. Uma pequena introdução do livro de Ruth. O livro de Ruth tem 4 capítulos, né? E nesses 4 capítulos, mostra, e é uma história, na verdade, que que alguns historiadores falam que foi retirado do livro de Juízes e foi dado a ele o nome livro de Ruth, tá? E o que acontece no livro de Ruth com Boaz? Acontece a redenção. Como assim, Lidiane, a redenção? O povo de Israel, no livro de Juízes, tem todos esses juízes, e eles só entram num ciclo vicioso de, né, peca, tem a solução, guerreia, mata, tudo. Só que eles ficam ali, naquele ciclo, e não conseguem sair dele efetivamente, tá? E só vão conseguir sair dele mais lá na frente, quando vem o rei, quando vem os reis. A gente vai estudar lá em Samuel. Só que em livro de Juízes, ele faz uma alusão a quem? A Jesus, tá? Que é o nosso Redentor de fato e de direito, né? Que verteu o seu sangue todo na cruz. Para quê? Para remissão dos nossos pecados e tudo, para salvação. Não tem outro caminho, não tem mais nenhuma justificativa, não tem outra forma, não tem outro jeito. É só Jesus. É através de Jesus, né, que nos ligará a Deus, nos religará a Deus. Então, Ruth, Ruth é muito delicado, porque mostra o quê? Uma família que está saindo da sua casa e indo para uma terra estrangeira. Uma terra que e eles estavam o quê? Passando fome, necessidade. No período dos juízes, teve tanta fome, tanta desgraça, vamos dizer assim, que os próprios israelitas saíam da sua casa e iam habitar em outros lugares. Eram fugidos, estavam fugindo da fome, fugindo das dificuldades, dos problemas. E eles foram. No primeiro capítulo a gente mostra isso. No segundo capítulo mostra a Ruth mostrando a fidelidade, mostrando já o início do caráter daquilo que Noemi depositou em Ruth, que Ruth começou, porque Ruth era uma filha de Moabita. Aí imagina, Moabita, Lidiane,
Se vocês voltarem lá um pouquinho atrás, quem é os filhos de Moabe? É lá em Ló. Lá em Ló. Os moabitas são descendentes de Ló. E o que aconteceu? Ló não teve filhos homens, só teve filhas mulheres. E as filhas de Ló embebedaram Ló e tiveram relações com ele. Então os filhos, a descendência de Ló, né? O homem é uma descendência de incesto. Então é uma descendência que nasceu proveniente do pecado. Aí imagina, Ruth era de quem? De que tribo? De que cidade? De que povo? Descendente de onde? De Moabe, que veio lá de Ló, né? Que se apartou de quem? De um lado, vai lá, Ló, vai para um lado e eu vou pro outro. Eu vou pro outro. Descendente então daquela cidade que foi destruída, né? Daí acabou ficando a descendência, as filhas. Isso mesmo. Então, Ruth é da linhagem de Ló. É da linhagem das filhas de Ló, do povo de Moabe. Então, não é uma descendência pecaminosa. Mas Deus fez da descendência de Ruth justiça. Ele, através, né, disso, ele redimiu. Por quê? Como assim ele redimiu primeiro Ruth? Ele primeiro teve que levar Noemi a sua casa até Ruth, para que Ruth ouvisse do quê? Da palavra. Ruth fosse evangelizada. Olha, Ruth foi evangelizada. Noemi, ó. Noemi e Abimeleque não. O esposo de Ruth, ele não era uma pessoa que não tinha instrução, pelo contrário, ele tinha instrução, ele tinha conhecimento. Então Ruth também, Noemi também tinha muito conhecimento. Então eles encheram tanto a vida de Ruth quanto a vida da outra Abimeleque. Elimeleque. A outra nora também, ela também foi instruída, só que uma reteu e a outra não. E no caso aí, Ruth reteu a palavra e ela aceitou, converteu-se realmente a Deus, aceitou o senhorio do Senhor na vida dela. E aí ela entra em aliança com Noemi e volta para casa. Lá no 3º capítulo, tá todas voltando para casa, não te deixarei, brará, tudo isso. Voltou. Teu Deus é meu Deus. E aí mostra, né? Irei contigo. Onde tu pousares, pousarei. Né? Onde tu comer, eu vou comer. E a outra foi embora, né? Lá. E a outra foi embora. A outra, ela disse, não, eu vou ficar no meu povo. Voltou pro povo dela. Ela não recebeu a palavra. Enfim. Aí Ruth volta. Noemi e Ruth voltam e chegam. Só que eram duas mulheres que estavam o quê? Viúvas. Ou seja, tinha descendência? Não. Tinha como ter ali vida? Não. Então elas suscitaram a partir da lei que já existia. Sim. E eles chegaram a Boaz. Noemi disse assim, olha, vai lá, faz isso, isso e isso, porque Boaz é da mesma família. Então ele vai te redimir. Tá? Ou seja, Ruth chegou lá e disse assim, ei, eu sou da descendência e tal, então você pode casar comigo por conta disso. Ela canta a lei. Boaz, quando acorda e vê Ruth do lado, assim, mas porque eu sou assim, assim, assado. Aí ele, tá bom, vai, porque tudo vai bem, porque
ele sabia, ele entendia que Noemi não era uma pessoa leiga, que ela entendia a lei. E aí ele procede dentro da lei e faz de Ruth sua esposa. Ele não faz de Ruth sua concubina, não. Ele faz de Ruth esposa. Ele ainda vai atrás ainda, né? Não, parente mais. Né? Ele Pra faz, saber, né? é porque ele faz todo o processo. Todo o processo. Ele não simplesmente chega e diz, vem. Vem, ele faz todo o processo. E aí, Ruth entra como, agora não mais como uma mulher moabita. Agora ela é por adoção, por casamento, aliança de casamento. Ela passa a ser de Israel. Ela passa a ser, né, da raiz de uma descendência muito que posteriormente seria a de Davi. Ou seja, ela é a tataravó de Davi. De Davi, descendência de Davi. Não, mãe, ela seria bisavó. Não, é bisavó? Bisavó. Bisavó de Davi, tá? Bisavó de Davi. Ou seja, no ciclo vicioso de Juízes, Deus já tinha um plano, já tinha uma forma para redimir todo aquele povo. Veio primeiro com os reis. Só que a gente vai discutir lá no livro de Reis. Ainda falta um tempinho. Ainda falta um tempinho. Ele precisava que acontecesse em Ruth uma descendência limpa. Através de Ruth e Boaz, uma descendência limpa. Agora vê como são as coisas. Quando a gente vai ver quem são os antepassados de Boaz, a gente chega em Raabe. Isso mesmo. Quem é Raabe? Vocês lembram quem é Raabe? A mulher Sansão? Não. Raabe era uma prostituta que quem ela acolheu? Os espias. Uma vez só? Não. Duas vezes. Em 2 momentos. Então, olha como Deus faz, como Deus traz, né? A existência, aquilo que porventura aos nossos olhos, né, é errado. Deus, vem cá, vou te limpar. Vou passar a minha água aqui. Vou te limpar, porque eu vou te usar. Vou fazer de ti. Né? Isso é muito importante. Entender que aos nossos olhos pode ser impossível. Aos nossos olhos pode ser a fruta podre já, tá tudo estragado. Mas aos olhos do Senhor, quando o coração do homem se inclina a Deus, Ele faz, Ele justifica, Ele purifica, Ele limpa. E através de Ruth e Boaz, né, vem a descendência de Davi. Vem Davi, que logo depois será rei. Mas por que em Ruth e em Boaz era importante isso? Porque lá atrás, em Gênesis, né, foi profetizado que haveria um rei na casa de quem? Davi. Mas ele será da casa de quem? De Judá. De Judá. Em Deuteronômio. Mas antes disso, o primeiro rei vem da casa de quem? De que casa? Do Esaú, né? De Saul. De Benjamim. Na verdade. De Benjamim. Vem da casa de Benjamim. E o que aconteceu com a casa de Benjamim? Que a gente acabou de ver. Que acabamos de ver em Juízes. Foi uma das descendências, foi uma das casas que mais caiu em perversidão. Sim. Que mais se perdeu,
no pecado. E era uma tribo pequenininha. A tribo de Benjamim era a tribo de quê? De homens valentes de guerra. A tribo de Benjamim, em outros momentos, ela foi de extrema importância para o povo de Israel. E Satanás pegou quem? A tribo de Benjamim, contaminou a tribo de Benjamim de maneira tal, né, que não foi mais proveito, que não tinha proveito deles, que não teve proveito. Imaginem isso, como as coisas são interligadas, como as coisas estão interligadas umas às outras. Então, por conta da palavra, era necessário que viesse da tribo de Judá. E aí Boaz, né, a Elimeleque, toda a descendência de Davi vem de Judá, que é o caso da família de Elimeleque, que era o esposo de Noemi. Ele era efrateu, belamita não, ele era efrateu. A pessoa com descendência muito assim, parecido com Deus, ele é poderoso, né? Como ele é sábio, né? Tudo, porque vem de uma descendência de estrangeiro e de uma efrateu, prostituta. Então, tudo. Prostituta praticamente a linhagem, né, de Jesus, né? Isso. Então, ver, né? Para quê? Ia ser a redenção, o plano da redenção, da salvação, ele é tão abrangente, tão completo, né? Que é uma coisa assim que a nossa mente não consegue vislumbrar o quanto foi maravilhoso no Senhor ali o plano da salvação. Então, Ruth casa com Boaz e é a bisavó do futuro rei de Israel, né? Que é Davi. Amém? Amém. Na próxima aula, na próxima semana, eu vou ficar. Nós vamos realmente ler a nossa revistinha de Juízes, tá? E Ruth. Por que Juízes e Ruth estão juntos? Justamente porque um dos pontos é o que eu já comentei. Ruth, o livro de Ruth, em determinado momento, ele estava dentro do livro de Juízes e foi retirado e nomeado como Ruth, pelo personagem, né, de Ruth. O outro ponto crucial era para que mostrasse a palavra de Deus, a fidelidade se cumprindo na vida de Israel, tá? Sobre aquelas palavras lançadas lá em Gênesis, Números, Deuteronômios, tudo para chegar até Juízes e Ruth. E aí a gente ainda vai chegar lá em Samuel, né? Em Reis, aliás, em Samuel e tudo mais, tá? Em Samuel, ok? Então, na próxima semana nós vamos realmente entrar num livro da revistinha, ler, porque a gente já passou por aí, né? E aí a gente estava falando sobre o resumo. A gente passou pelo começo, que em Gênesis, fomos salvos, né? O povo de Israel foi salvo em Êxodo. Houve a necessidade do povo ser santificado, a necessidade em Levíticos. Em Números, Deus mostrou a sua fidelidade. Em Deuteronômio, houve a necessidade de que a obediência do povo. E aí, para poder entrar com Josué, que foi o período de conquista, né, da terra prometida. E aí, em Juízes e Ruth, nós temos a inconstância do povo, que a gente já falou aqui, e a redenção do povo em Ruth, tá?
Por isso que os dois livros estão em paralelo. Que um mostra a inconstância, a degradação, e o outro mostra a redenção do povo. Né? Deus em nenhum momento ia permitir que o povo caísse de uma maneira tal que não fosse resgatado. Pelo contrário, ele providenciou em todos os momentos, em todos os instantes, a salvação, a redenção para o povo. Então por isso que esses dois livros estão em paralelo. Amém? Amém. Glórias ao Senhor pela nossa aula de hoje. Tá? Próximo domingo, como provavelmente a aula vai ser mais rápida. Gostou de nosso conteúdo? Compartilhe e nos siga em nossas redes sociais, @Ministério Mimac. Deus abençoe ricamente sua vida, lhe guardando de toda seta do inimigo. Que o Espírito Santo de Deus lhe faça compreender que Jesus é o caminho, a verdade, a vida. Ele pode transformar e restaurar totalmente aqueles cuja esperança se foi. Creia nisso.